O Bitcoin, ele é extraordinário, ele tem essas 5 características que fazem com que ele realmente seja especial e seja parte da solução do futuro. Eu acho que essa tecnologia é extraordinária, maravilhosa e nós vamos usá-la. Mas você defende que ele não tem valor intrínseco. Mas o Bitcoin particularmente, ele tem toda a tecnologia, só que ele não tem nada dentro. Ele é tipo o Kinder Ovo sem o brinquedinho dentro. Ele não tem um ativo, um valor, um dividendo, um título público. Então assim, eu não li a solução do Taleb, o Taleb Coin. Eu não tive tempo, eu levaria algum tempo para pesquisar. Foi o que o senhor disse? Que se tivesse uma moeda, foi exatamente o que o senhor disse. Que se tivesse uma moeda que não fosse apenas a base monetária, mas você perdesse só o aumento do PIB, né? Isso foi isso que ele, uma cesta que você mantivesse só seu padrão de vida. Do Taleb, seria legítimo. A solução para os investimentos está na página 283 do livro do Nassim Taleb, que é o Scuft, em que ele explica a solução para os investimentos é a maximização da entropia através da utilização do teorema dos 2 fundos separados. Então, você tem que ter no portfólio um ativo que sobe quando a taxa de juros cai e cai quando a taxa de juros sobe. São ativos de risco, são ativos de valor. O Bitcoin, inclusive, quando a taxa de juros cai, tem muita liquidez no sistema, o Bitcoin tende a se valorizar. Ele é um ativo de risco. Quando a taxa de juros sobe, falta dinheiro no sistema, esse tipo de ativo, como ações de bolsa, tendem a se desvalorizar. E o Bitcoin também se desvalorizaria. Também. E nós vimos isso acontecer nesses cenários. Então, só um parênteses, se ele já está, ele está totalmente institucionalizado, então. Porque se ele está flutuando de acordo com as regras de mercado, ele não tem nada de especial. Mas todas as coisas do mundo flutuam em regra de mercado. Então, o portfólio ideal, ele poderia ter bitcoins dentro. Ele não poderia... Então, a minha discussão com o Renato hoje é 2 perguntas. A primeira pergunta é: quanto cabe numa carteira de investimento? Quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, né, mas numa moeda média? E o segundo é: quais seria então uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta? Então, assim, uma carteira ideal, ela tem essa característica que é o barbell. Então, você tem um cara muito arriscado de um lado, que varia bastante, e do outro lado você tem um cara que é reserva de valor, que quando o juro sobe, ele valoriza, ele ganha mais. Tipo é um CDI, tipo é um pós-fixado. Via de regra, também de curto prazo, que tem a liquidez. Então, se você puder separar o teu portfólio nessas 2 naturezas de ativo, não é só o ativo A de um lado e o ativo B do outro. Eu posso ter um book de ativos arriscados de um lado e do outro lado um book de ativos pós-fixados. E aí eu vou fazer o balanceamento, o rebalanceamento de portfólio entre os 2. Quando o juro subir muito, a minha carteira de ações ou de risco, inclusive tendo Bitcoin, vai diminuir, a minha carteira de pós-fixado vai valorizar, pelo menos o valor relativo, então eu vou vender o ativo seguro e vou comprar o ativo arriscado. Quando a bolsa subir mais, tiver muita liquidez, muito otimismo, uma bolha, todo mundo achando que tudo vai dar certo, a carteira de risco vai sobressair, vai valorizar muito e eu vou descascar, vou vender um pouco do que ele aumentou e colocar do outro lado. Obviamente o Renato não concorda com isso, porque ele é maximalista. Porque é o seguinte, a moralidade das sociedades, moralidade da pessoa não, mas a moralidade em agregado, ela depende das motivações. Até as bactérias seguem motivações. Quando você coloca um certo número de motivações em uma sociedade, vale a pena ser vagabundo. O cara que não for vagabundo, ele não vai conseguir comida e tal, ou a maioria vai virar vagabundo, ou quem não virar vagabundo vai ser extinto, não é isso? As pessoas seguem motivações, bactérias seguem motivações. A regra da economia é a mesma regra da natureza, a seleção natural. Você faz o que você quiser. Se você quiser pular pela janela aqui, você tem o direito legal de pular pela janela, não tem? Só que você vai deixar de exercer qualquer outro direito 5 minutos depois, né? Você vai deixar de existir, não é isso ou não? Você tem direito de pular pela janela, você tem a possibilidade de liberdade. O direito e a liberdade, né? Só que depois você vai perder qualquer liberdade e direito de fazer qualquer outra coisa 5 minutos depois, não é isso? Exatamente. Não é? Pois é. A questão é a seguinte: em um mundo em que existe livre mercado, existe investimento. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quem determina o juro hoje é o livre mercado ou é tabelamento de uma máfia criminosa? Mas você acredita em juros negativos? Não, você acha que os juros é negativo? Eu acredito, eu li o trabalho do Renato e a discussão é exatamente essa. De fato, o aumento da base monetária nos últimos anos, principalmente por conta de 2020, né, que nós tivemos aí
uma tragédia. Quer dizer, a gente é aquela família que já estava devendo tudo e ficou doente, sabe? O pai de família ficou doente. Então, a gente se ferrou na pandemia. Então, o aumento da base monetária foi absurdo. Então, o governo está diluindo as nossas riquezas, isso é fato. Tudo que está acontecendo é fato. E o problema moral que traz quando eu explico que a gente não tem mais capacidade de postergar recompensa, isso é um problema moral, isso é o pecado que está latente na sociedade. Mas nós vamos ter que mudar a moralidade da sociedade e tomar o governo. Não tem outro jeito, porque se a gente for ficar esperando o Mad Max para depois agir, para depois que acabar tudo a gente começar de novo, como se fosse a revolta de Atlas, eu acho que é pouco proativo no sentido de que a gente poderia estar mudando opiniões. Já estamos, né? Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, mudando opiniões. O que a gente precisa é uma saída, né? Uma alternativa, uma tangente. Como é que a gente pode tangenciar esse risco do Estado nos escravizar mais do que ele já está fazendo, né? Então, eu acho que a alternativa seria a gente ter uma rede própria de computador, a gente ter um exército privado, a gente tudo ser privado, o Estado, a educação ser privada, a saúde vai ter que ser privada, o direito vai ter que ser privado, a justiça vai ter que ser privada. Então, a pessoa vai ter que ter um nível moral muito elevado, excessivamente elevado, porque a gente não vai poder ficar fiscalizando cada uma das pessoas. O problema, porque o problema do mundo é um problema moral, não é econômico. E problemas de imoralidade vão gerar crises econômicas de uma forma muito complexa. Mas que você adotar uma moeda inferior, você destrói a moral daquela sociedade. Isso é amplamente documentado. Sim. A preferência temporal... incentivando o cara a pegar dinheiro emprestado. Exatamente. Quem não tem preferência temporal, não tem reputação, não tem casamento, não tem religião. É amplamente comprovado que quando a pessoa utiliza como moeda uma coisa que não é uma reserva de valor... Isso é verdade, mas esse não é o único fator de depravação. Não é o único fator, mas é o principal em nossa sociedade desde 1971. Se alguém tiver alguma dúvida, bate na internet ali, What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Nossa, ele demonstra... essas curvas vão dissipar completamente. Porque o Estado foi a mudança a sociedade ocidental, quando adotou o ouro como moeda, passou a ter um percentual maior de poupança, subiu o valor moral, e quando vieram as Fiat, se destruiu a moral. Inclusive, as pessoas e governos que adotarem o Bitcoin, tendem inclusive a ter um padrão moral superior a quem adotava o ouro, pelo mesmo motivo, a capacidade superior de reservar riqueza, a capacidade superior de ganhar valor em relação aos bens e serviços, tende a provocar uma diferença maior de preferência temporal. A salvação individual ou coletiva, professor? A gente vai tomar governo? A gente governa a si mesmo. Você achar que governa a sua mulher e seus filhos, já é um negócio que é parcial, né? A gente só governa a si mesmo. A única coisa que você tem responsabilidade total é o que você mesmo tá fazendo. A gente vai tomar governo desse país essa década. Se a gente ficar esperando pegar o governo desse país, daqui pra lá a gente já perdeu tudo, pô. A gente vai ficar em real esperando em comprar nação. Rapaz, a única coisa que eu controlo é a mim mesmo, e olhe lá, não é isso ou não? E olhe lá. A questão pra mim é exatamente essa. A moral. Eu não vou financiar aborto. Eu não vou financiar tribunal feminista. Não vou financiar castração de criança. Quem tem ações, quem tem título de governo, quem tem saldo positivo em real, é comparsa desse governo, não é isso? Você concorda com isso, Roxo? Quem tem ação é parceiro? Eu não concordo. Voluntário, financiador voluntário. Eu não me sinto financiando, eu me sinto um combatente, entendeu? Dando dinheiro a eles? Eu tento pagar o mínimo de imposto possível. Eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? De eu estar financiando. De qualquer maneira, e de fato não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Comprar tesouro direto? Eu sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto que você pagou pra comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo, inclusive fora da formalidade. Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de comprar ouro. Poderia achar Como? Tá me referindo a tributo, que é obrigatório. Então, se os tributos financiam o Estado, eu sou compelido a cobrar, eu não tenho culpa moral. Mas tem fatos geradores que você é obrigado a fazer. Tipo, você é obrigado a correr, mas isso daí... tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na bolsa pra perder dinheiro e ainda colaborar com o governo com um negócio desse. O cara quer Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurado pelo governo. Então vai entrar na mesma lógica que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF, que você não paga nada. Agora, mas isso é pra bolsa também. Isso aí é pra ações. Não, é de 20. Bitcoin é maior, né? Não, mas da bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a bolsa, na hora que você compra,
compra ação, você já está financiando a ditadura, porque você está bolando dinheiro numa empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu, você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo agora, quem tem ações está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real, o voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento, né? Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, né? Quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Com armas não me chama. Esse negócio de vamos tomar o poder, eu tô fora, não é isso ou não? Eu também tô fora. Mas é com o pé, não é isso?